Olá! Começamos agora mais uma edição do programa que também é um podcast Mesa de Negócios. E o meu assunto hoje, gente, é a moda circular. E eu escolhi falar de um negócio que está bombando nesse segmento, que é o brechó. Tem brechó para roupas femininas, acessórios femininos, tem também o brechó que atende homens apenas, crianças, e tem brechós que trazem todos os segmentos, todos os perfis de clientes. É uma tendência que está crescendo no Brasil e no mundo, que se resume em 4 verbos, né? Que é o reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. É aquela história de você não deixar as coisas estocadas lá nas suas gavetas, no seu armário, e você dar um uso para essas peças, sejam elas quais forem. Não gostou, não serviu, engordou, emagreceu, a moda passou, passa para frente porque tem alguém que pode se interessar. Esse é o universo da moda circular. E as minhas convidadas entendem demais sobre esse assunto, porque as duas têm brechós. Então eu vou apresentar as minhas convidadas para você agora. Alexandra Villanueva, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Que bom que você está aqui, viu? Oi, Inácia. Oi, todo mundo. Prazer enorme estar aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre a moda circular. Espero aí acrescentar bastante para todos os participantes aí desse momento. Não tenho dúvida, a sua experiência, eu vou te falar, te precede, é um sucesso o brechó que ela tem. E olha só, ela comprou uma franquia, ou seja, um brechó que foi idealizado por um outro empreendedor, no caso uma mulher lá em Brasília, e que pensou todos os detalhes de como seria funcional trabalhar com essas peças que são reutilizadas, que vêm de outras pessoas para serem passadas para frente. E são muitos os detalhes. Quando você compra uma franquia, a gente já falou desse assunto aqui no Mesa de Negócios, você está protegido por uma série de pensamentos, raciocínios e planejamentos que vieram antes de você abrir o seu negócio. Então, digamos, você erra menos. Mas isso, não diminui o seu trabalho como franqueado, não, viu? E a gente vai entender hoje, nessa história da Alexandra Villanueva, que ela é franqueada do Brechó Peça Rara, que tem outras lojas em Belo Horizonte, várias em Minas, no Brasil. São quantas lojas já franqueadas? No total, no Brasil, são 76 abertas e 100 já adquiridas. Opa, então você vê que o negócio está crescendo e, de fato, é realmente essa prova de que o segmento está bombando e que está indo em frente aqui no nosso mercado. E aí a gente está falando aí de um negócio que tem 9 colaboradores. Ela não tem sócio, a Alexandra, e ela vem de uma experiência corporativa que também foi interessante e que ela com certeza usa esse conhecimento para comandar o negócio dela. Ao lado da Alexandra, quem que está? A Rafaela Gregório. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada, Inácia. Muito feliz de estar aqui participando, poder dividir um pouquinho do conhecimento aí desse mundo fantástico que é o mundo dos brechós, que está crescendo cada vez mais em todo o país. Com certeza. E interessante é que essas duas não se conheciam ainda, mesmo estando em Belo Horizonte e razoavelmente perto. E digamos que a uns 4 quilômetros, mais ou menos, uma loja da outra, elas não tinham se conhecido ainda, sabiam do negócio uma da outra, mas aqui no Mesa de Negócios a gente está fazendo esse encontro que a gente adora, inclusive, né? Fechar negócios, fechar parcerias e novos relacionamentos aqui na nossa Mesa de Negócios. E olha só, a Rafaela Gregório, ela fundou aí o Brechóping, que vem de uma história dela lá nos Estados Unidos, com os garage sales, né, que você já ouviu falar, que é o americano abre ali a garagem dele, ou o jardim mesmo, e põe tudo ali que ele mesmo está vendendo, né? Ela trouxe para cá, fez um primeiro teste no mercado, que a gente vai contar até que ela chegou no Brechóping, que no caso do Instagram é brechóping.bh. E já vou te dar também o Instagram da Alexandra, que é o peçarara.Santo Agostinho, não é isso? Exato. Meninas, eu começo querendo entender por que vocês escolheram o brechó como segmento de mercado. Começo com você, que vem de uma carreira executiva, Alexandra. Isso. Você podia ter escolhido fazer qualquer negócio. Até demorou um pouquinho, que você estava me contando, para escolher o segmento, mas o que no brechó chamou sua atenção? Então, eu sou farmacêutica bioquímica, tenho uma carreira de 20 anos na área de medicina preventiva e diagnóstica. E em virtude aí da maternidade, foi necessário migrar essa carreira e meu esposo sempre me incentivou a ser empresária, abrir um negócio, mas o que abrir, né? E além do mais, logo depois dessa minha saída do mundo corporativo, veio a pandemia. Então, eu fiquei aí cerca de 2 anos repensando o que eu poderia abrir como negócio, mas eu tinha a intenção que fosse um negócio que eu pudesse colocar em prática toda a minha vivência como gestora, né? Afinal de contas, foram 20 anos. Inicialmente, eu pensei, através de uma amiga, de abrir um pet shop. Essa história é bastante interessante, que eu fiz todo o plano de negócio para abrir um pet shop. E conforme eu ia experimentando esse negócio, eu via que não tinha muita conexão comigo.
Experimentando ainda sem abrir, Sem né? abrir, né? Fazendo benchmark, vendo outros negócios de pet shop. E aí eu lembro que eu fui no almoço com meu irmão e meu irmão falou assim: gente, mas você vai abrir um pet shop, você nem gosta tanto assim de cachorro. Que alerta importante, hein, Alexandra? Muito importante. Nessa mesma semana, uma influencer foi no Peça Rara, que já tinha aqui em Belo Horizonte. E aí, quando eu conheci o Peça Rara, eu falei, gente, é isso. E eu vi que ele tinha muita conexão com várias coisas que eu já tinha feito antes, assim, por exemplo, a minha avó, ela recebia peças em casa para poder fazer bazares na igreja. Então, assim, quando pequena, eu sempre via minha avó fazendo a curadoria dessas peças. Eu sempre tive a prática de trocar as peças com minhas primas, né? Eu tinha prima mais velha que eu e a gente sempre fazia isso, trocava as peças, uma que não estava usando mais com a outra. E aí, conforme eu fui conhecendo o Peça Rara e vi que seria possível colocar em prática toda a minha, né, a minha gestão, que é gestão de processos, de pessoas, eu vi que realmente é um negócio que eu poderia, sim, encarar. Sempre gostei de moda, muito. Meu pai fala que eu sempre gostei muito de me vestir bem, isso é verdade. E minha mãe também tinha um comércio de modas, minha mãe tinha uma loja de roupa, né, no bairro que a gente morava. Então, assim, tudo isso se juntou e aí, há 1 ano e meio, eu tô nessa área de brechó, assim, E virou né? uma franquia do brechó, né? Deixa eu chamar a atenção para você que está nos acompanhando. Você viu que foi no celular, no Instagram, que ela viu essa ideia? Tem muita coisa na internet que pode te inspirar a ser um empreendedor melhor ou mesmo a começar a empreender, como aconteceu com você, Rafaela. Vamos lá, então. Você foi para os Estados Unidos, lá eu resumi um pouquinho essa história, que você conheceu a história ali dessas vendas de garagem, né? Na hora, já deu um clique ou foi um pouco depois que você processou que isso podia ser um negócio legal aqui no Brasil? Na hora eu já percebi que era algo diferente e que poderia ser replicado aqui no Brasil porque iria dar super certo. Além do mais, lá já estava com algumas franquias, tem uma bem famosa que chama Goodwill, que são mais de 500 lojas lá nos Estados Unidos, e eu já visitava e achava super interessante. E também eu adorava passear nos garagens seus, eu ia nos bairros de carro e falava, onde tá tendo? Deixa eu dar uma pesquisada, eu parava em olhava, comprava alguma coisa, eu achava esse modelo extremamente interessante, porque não eram só roupas, né? Às vezes tinha um móvel, tinha carros, era tudo que tinha na casa. Eu curti muito essa ideia. Eu praticamente nasci dentro de uma caixa de retalhos. Como assim? A minha mãe teve confecção de roupa durante muitos anos e ela colocava a caixa de retalho com a mantinha por cima e ela criou os 4 filhos dela assim. Olha. Então eu sempre gostei muito de moda, sempre já tive outras lojas de roupa, não de brechó, mas de roupas no varejo. Então, quando eu voltei para o Brasil, passado-se um tempo, eu comecei a pensar no modelo de negócio. Eu sempre tive bastante peças, e foi aí que eu falei, não, eu preciso vender um pouco, fazer essa moda circular, porque eu quero comprar mais, mas tem que desocupar o guarda-roupa para poder comprar. E meu pai tinha um imóvel, e eu pensei, vou colocar lá, vou vender. Foi aí que eu fiz um anúncio no Facebook, porque eu sou tamanho P. Eu falei, meu Deus, quem é que vai vir aqui num dia comprar, sei lá, 300 peças de roupa P? Não vai atrair o cliente. Eu preciso trazer outros estilos para atrair uma clientela maior. Foi aí que eu fiz esse anúncio na época no Facebook e convidei pessoas que tinham o mesmo propósito de desfazer das peças, e eu subloquei os espaços lá nesse imóvel do meu pai. E as pessoas poderiam levar uma arara e uma mesa. Aí eu fiz uma propaganda também, um marketing, chamei várias pessoas, cobrei um valor de entrada, coloquei uns food trucks na porta, coloquei uma cervejinha também para as pessoas se divertirem, porque ia ser um dia longo. Garimpar é algo que requer tempo. Muitas pessoas acabam ficando todo dia ali. E foi um grande sucesso. No primeiro evento, nós tínhamos 1.500 pessoas querendo entrar, uma fila gigante. E a partir daí, nós começamos a fazer outros eventos. Durante esse período todo foram mais de 100 eventos, e dos 25 expositores nós viramos 100 expositores. Muitas pessoas tinham aquilo ali como uma fonte de renda extra,
porque elas já pegavam as peças dos amigos para revender, e aquilo ali foi muito interessante para a economia circular. E durante a pandemia, pararam os eventos, então a gente não podia mais trabalhar. Foi aí que nós começamos a organizar uns eventos de live shop. A partir daí, as nossas clientes começaram a se interessar em estar comprando, em estar visitando a loja, e aí nasceu a ideia de realmente montar um brechó para atender e para receber toda essa clientela que queria praticar esse consumo sustentável e consciente. Como é que vocês escolheram o ponto? Porque isso é muito importante quando você vai começar um negócio que é físico, né? Uma loja física. No e-commerce tem outras prioridades, mas na loja física é o ponto. Como é que você escolheu o seu ponto? A franquia te ajuda nisso ou foi uma escolha sua? Inicialmente, foi uma das condições que eu mapeei como sendo necessárias realmente para migrar desse mundo corporativo para ser uma empresária. Precisava que necessariamente fosse no bairro que eu morava. Ah, então tá perto da sua casa. Isso já facilita tudo, né? Por causa dos filhos. Eu estava bem inocente quando eu fiz isso, porque hoje dificilmente eu consigo em casa. O dó. Mas eu mapeei, né, dentro da região que eu adquiri, porque quando a gente compra uma franquia, a gente adquire uma região. Então, eu mapeei dentro dessa região que eu adquiri cerca de 10 possíveis imóveis, né, de acordo com a metragem, com a estrutura que eles passam pra gente. E aí, a franquia vem, né, na época veio até o diretor do Pessarara. Ele avalia o local. Ele avaliou o local junto comigo, a gente visitou os 10 possíveis locais, e no último local, que seria o pet shop. Tá vendo? O pet shop funcionou para alguma coisa. Pra alguma coisa. Ele deu uma prévia do seu futuro negócio. No último no lugar, ele falou: Ale, aqui, não tenha dúvidas, não é um ponto comercial no Santo Agostinho, né? Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho para que se tornasse um ponto comercial. Eu digo assim, não é uma loja que está num local de passagem, né? Que tem muito público passando. Como brechó, a gente também pode ser um ponto que seja de destino. A pessoa sai de casa para ir até o brechó. Não necessariamente ela está passando em frente ao brechó, ela entra, né? Entendi. A motivação pode ser outra, Pode ser outra. Você tem que instigar essa pessoa, né, esse cliente, para que ele venha até a sua loja. Aí tem as redes sociais para fazer esse trabalho, né? Exatamente. E aí, hoje a gente está instalado nesse ponto, que é um ponto de destino que as pessoas frequentam. Beleza. Qual que é o endereço? Vamos dar de uma vez? Ah, excelente. Rua Ouro Preto, 1668. Ok. No bairro Santo Agostinho. Agostinho. Registraram aí, né? E o seu, Rafael, onde que está localizado e como é que você escolheu esse ponto? O meu está localizado na rua Ituiutaba, número 105, no bairro Prado, que é a continuação da Augusto de Lima, do outro lado da Contorno. A escolha do ponto era algo extremamente importante e tinha que ser bem estratégico. Eu já estava vendendo para algumas regiões em Belo Horizonte, né, pelas lives, então eu já conhecia onde estavam as minhas clientes. E eu pensei em um ponto central, próximo a pontos comerciais de referência, onde as pessoas conhecessem. Ruas e avenidas conhecidas também para facilitar a informação. E uma das coisas que eu achei extremamente importante, além, é claro, do ser próximo a um ponto de ônibus e ser próximo também à estação do metrô, porque eu acho que isso facilita também o deslocamento das clientes, tinha que ser um ponto onde tivesse uma boa aparência. Tanto na vizinhança quanto no prédio, no imóvel em si, porque é muito importante na hora de montar um negócio, principalmente um brechó, você ter esse cuidado de escolher um ponto com uma aparência boa para trazer uma imagem melhor ainda, né? Entre essas opções que eu acabei tendo, o meu pai tinha um ponto comercial disponível, que tinha acabado de ficar disponível para locação, então eu acabei ocupando, e era exatamente do jeito que eu estava procurando, então eu acabei ocupando o local que é familiar. Papai 2 vezes que ajudou bastante aí. Eu gosto desse patrocínio porque abrevia caminhos aí, né? Com certeza, ajuda bastante. Isso não desmerece em nada seu esforço, foi só uma sorte de principiante aí para poder começar o negócio. Exatamente, né? E coincidentemente é no local onde nós fizemos o primeiro evento. Ah, aquele do primeiro espaço desocupado. Exatamente. Tá vendo? Estava previsto, é que nem a história do pet shop, já estava predestinado.
Vamos falar um pouquinho dos produtos que vocês têm. Você tem uma loja, Alexandra, que é unissex. Você já foca mais no público feminino apenas? Masculino e criança não é o seu Feminino. foco. Tá. Alexandra, me conta aqui como é que é o processo de atração dessas roupas. Você divulga, as pessoas vão levando lá para sua loja e você compra essas roupas, esses acessórios, ou fica tudo consignado lá no brechó Peça Rara? O modelo do Peça Rara é consignado. Quando a gente compra a franquia, essa é a primeira dor de barriga que o franqueado tem. Você vai conseguir captar essas peças, né? Porque você imagina, você não tem a loja aberta, você não tem a estrutura, as pessoas não te conhecem e você precisa de, no mínimo, dependendo do tamanho da sua loja, de 4.000 peças para poder inaugurar uma loja. Então, assim, como que você vai captar essas peças? Realmente assim, a gente fica ansioso, a gente acredita que não vai conseguir, né? Então, para isso, você tem que ter uma estratégia de primeiro ativar a sua rede de relacionamento, a sua rede de relacionamento ativa outra rede de relacionamento. E aí, esse trabalho foi um trabalho que aqui no Santo Agostinho, né, no Peça Rara Santo Agostinho, a gente teve que fazer porque a marca não era muito conhecida em Belo Horizonte, né? Você foi uma das primeiras lojas? A segunda loja. Segunda. Eu falo que esse capim alto a gente capinou, né? Que os franqueados que estão vindo agora já não tem esse trabalho, né? Porque a marca já é mais conhecida aqui em Belo Horizonte. E além disso, tem uma sócia que é muito famosa, né? Que é a atriz Débora Seco. Quem segue ela pelas redes sociais, outras atrizes também, a gente costuma ver que vão aí às lojas pelo Brasil do Peça Rara. Exatamente. Então, isso já é também uma propaganda que reforça a marca e a reputação. Exatamente, né? Então, é um modelo consignado, a gente combina com a fornecedora o preço, né? Primeiro a gente faz uma curadoria dessas peças. Eu falo que existe uma curadoria que ela é geral, né? Então, a peça precisa estar limpa, higienizada, a peça não pode ter rasgo, furo, faltando botões. Então, são questões, assim, gerais. E depois a gente entra nos critérios que já são específicos do Santo Agostinho, porque a gente já conhece quem é a nossa cliente, né? A gente já sabe que determinado tipo de calça a nossa cliente não compra, né? Determinado tipo de salto a nossa cliente já não compra. Então, não faz sentido, na hora da captação, eu captar essa peça, porque ela acaba saindo do estoque da casa da pessoa, do guarda-roupa da pessoa, e indo para o estoque da minha loja. Para ficar ocupando espaço lá. Ocupando o espaço da minha loja, né? Então, depois que a gente faz essa curadoria, a gente sugere a precificação, e aí a fornecedora valida essa precificação ou não. Ela pode sugerir outro preço, e estando dentro, né, do que a gente entende que seja o preço padrão da loja, porque a gente tem um sistema que nos ajuda a referenciar o preço dessa peça. E esse preço é baseado na marca da roupa, no estado de conservação, né? Se é uma peça mais atual, ou se é uma peça atemporal, se é uma peça de moda, se não é uma peça de moda. E aí, estando tudo isso de acordo, essa peça, ela é precificada e vai para venda. E quando vendido, 50% do valor fica para a fornecedora e 50% do valor fica para a loja. Excelente. Deixa eu entender o seu procedimento agora. Curadoria, já vi ali na fala da Alexandra, que é muito importante para você não colocar qualquer peça lá. Não chegou, ficou, não. Chegou, passa por uma triagem, que você também deve analisar as mesmas coisas, a aparência, né? Como é que tá ali o estado daquela peça, se ela tá íntegra, estilo também, você deve olhar para aí você aplicar a sua curadoria, não é isso? Exatamente. Cada brechó tem um perfil, né? Existem vários perfis. Tem brechós que trabalham somente com produtos de luxo, existem brechós especializados em peças vintage, modas atuais, roupas de marca, cada um tem um segmento. E então, no caso da Brechóping, nós trabalhamos apenas com roupas de marcas de shopping, desde marcas de lojas de departamento como Renner, C&A, até grandes marcas importadas. Então, a gente faz toda essa curadoria para trazer essa peça para dentro da loja. Então, isso é um ponto importante, porque muitas pessoas que vão vender as peças, lá na loja nós não trabalhamos com consignado, nós compramos todas as peças. Não, você empata um bom investimento. A gente investe, porém o retorno é maior, porque como a Alexandra falou, ela trabalha com uma margem de 50% ali na venda da mercadoria. Como eu vou pagar para cliente o valor à vista, aí o que eu faço? Eu avalio a peça, né? Geralmente não peça por peça, eu avalio aquele lote de roupas e eu falo um valor com ela. Esse valor, ele é aproximadamente 30% do valor
que eu vou vender a peça. Claro, tem vantagem. Se ela você tá quiser pagando receber na hora, né? Exatamente. Se ela quiser receber em dinheiro, ela recebe esse valor na hora. Então, vendeu, recebeu. Ou se ela quiser receber em créditos para ela gastar na loja, que é como se fosse a troca, Uhum, ela recebe 40%. Então, ela recebe um pouquinho a mais. uhum. E quando era no consignado, foi no início, eu trabalhava com esse esquema. Então você tinha o consignado Eu tive no antes. início, mas o consignado, ele empata um pouco do capital e ele dá um mega trabalho na questão de gestão, porque você tem que catalogar todas as peças, aí se a peça perde uma etiqueta e você não lembra, imagina, você tem lá 100 fornecedores, a pessoa tem uma calça jeans da Leve, você deve ter mais 30 calças jeans da Levi's no seu estoque. Você não sabe de quem que é aquela calça. Então, é extremamente difícil gerenciar esse sistema. Você tem que estar muito bem envolvida aí nesse processo para Tem que ter uma tecnologia de suporte tem que ter uma muito tecnologia bem definida. Exatamente, uma mão de obra também para poder estar fazendo toda essa gestão, porque o trabalho eu acho que é muito maior do que quem acaba comprando. Ó, deixa eu chamar a atenção de quem está nos acompanhando aqui, porque olha que interessante, são dois negócios do mesmo setor, né? Nós temos aqui a Bré Shopping, da Rafaela Gregório, e temos aqui o Peça Rara Santo Agostinho, que é da Alexandra. E olha só, como é que funciona? Cada um escolheu um caminho para poder trilhar. Então você vê que a Rafaela não trabalha com o consignado e a Alexandra já trabalha e é o modelo de negócio dela. E para a gente entender essa diferença que a Rafaela chamou atenção, porque de fato é muito difícil controlar quando é consignado, porque você tem quantos fornecedores? Ela citou ali mais ou menos 100. Você tem quantos? Hoje a gente tem no Santo Agostinho 2.500 fornecedores. Olha isso! Imagina isso. Aí ela estava me dando um exemplo. Inácia, se você deixar essa blusa branca lá para vender, e vamos supor que, sei lá, daqui a 5 meses a blusa não vendeu ainda, ela tem que estar lá com a etiqueta, o sistema dela tem que identificar no computador que essa blusa é minha, que foi combinado aí, ainda tem isso, um prazo de permanência da peça dentro do brechó de 6 meses, que você me contou, Alexandra. Isso. Ou seja, é algo de muito detalhe, muita minúcia, que tem que ter tecnologia, expertise no processo de lidar com a roupa, ou seja, eu imagino aqui, enquanto você estava falando, que não deve ser só uma etiqueta que essa roupa tem, ela deve ter mais uma etiqueta, porque se uma sai, você tem a outra para salvar, né? Exato. Porque senão, como é que você faz esse controle? No começo foi um pouco difícil, ou pelo fato de ser uma franquia, você já começou sabendo como fazer? Na verdade, assim, quando a gente adquire a franquia, isso vem contemplado que quando acontece a integração, que é uma semana antes da loja ser inaugurada, vem uma equipe especializada para poder capacitar a gente e treinar em todos esses processos, para que realmente funcione, né? Então, assim, além da etiqueta, né, a etiqueta de código em barras com preço, a gente também tem uma etiqueta de RFID, que é uma etiqueta inteligente, que a gente sincroniza no sistema que ela me fala, né, que essa peça é exatamente da Rafaela, fornecedora número 100, que trouxe aqui no dia X, e que essa peça, né, se for vendida, ela entra para o saldo da Rafaela, se ela não for vendida em 6 meses, eu devolvo essa peça para ela buscar na loja. E o sistema ainda tem que te avisar que esses 6 meses chegaram para você fazer um contato com a Rafaela para ela ir lá buscar a peça. Exatamente. Isso dá Isso é muito complexo. Você tem que ter uma equipe muito boa, você tem que ter realmente um sistema muito bom, porque não é para amadores, não. Mas o é para todo importante é que mundo. você encontrou o seu caminho, né? Identificou um problema e descobriu como é que você ia sair dele ou resolvê-lo. Exatamente. Com a experiência que eu fui tendo ao longo desse tempo trabalhando no consignado, eu consegui conhecer o meu público. Então, eu faço compras assertivas. Quando eu vou comprar, fazer a minha curadoria na compra, eu já sei o que o meu público gosta. E como eu também trabalho com a live shop, eu escuto muito as minhas clientes, porque nós fazemos as lives ali 3 vezes na semana à noite, e elas ficam o tempo inteiro. Tem blazer, tem saia plinçada, tem sapato boneca, então elas já ficam sinalizando o que elas querem. As minhas colaboradoras também já comentam, olha, o pessoal tá pedindo muito tomara que caia, ou tá pedindo muito cintura alta. Então, as calças cintura baixas não estão vendendo. Então, eu já consigo mensurar o que a minha clientela gosta. E, a partir daí, eu fazer as compras assertivas. Não somente isso, mas como é um brechó de moda atual, outro ponto é acompanhar a tendência.
Então, tá sempre ligada aí no que as grandes marcas estão trabalhando, questão de cores, de estilo, acompanhar esses desfiles para poder entender o que vai vir aí. Porque quando comprar, igual eu já fico o ano inteiro, eu compro inverno e verão. Então, eu já vou guardando toda a minha roupa de verão, já pensando no que vai usar no verão. Então, por exemplo, esse ano agora vão vir muitas flores, vão vir muitos metalizados. Então, quando chega então, seu blazer já está no estilão. Já está no estilo. Então, quando chegam esses produtos lá, a gente consegue valorizar a peça também na hora de comprar. Porque tem toda a diferença, né? Não adianta, por exemplo, um blazer ser da mesma marca. Se ele tem um estilo que não vai estar na próxima tendência, o valor dele, ele é menor do que aquele blazer que a gente já sabe que vai usar. Tá up to date ali, né? E a moda sempre volta. Alexandra, essa história de vocês falarem que vocês já conhecem o público de vocês, lá atrás, quando vocês começaram, não era muito possível que você afirmasse isso. Então, quando vocês começaram, por mais que tudo bem que você já tinha muitos eventos anteriores, mas abrindo uma loja, solidificando o seu endereço em um lugar só, é diferente, né? Porque a tendência de você atrair pessoas das proximidades é muito grande. Como conhecer esse cliente e dizer, eu conheço o meu cliente, eu aposto nessa compra ou nessa consignação porque eu acho que vai dar certo? Tem um tempo de maturidade para isso? Teve, lá no Santo Agostinho a gente teve esse tempo, sabe? Ele demorou cerca de 6 a 9 meses. E aí foi necessário que a gente fizesse um modelo de comunicação entre as vendedoras e as pessoas que avaliam as peças, que fazem a curadoria. Porque assim, a vendedora tinha que contar para a pessoa que capta a peça qual é o estilo de peça, o que as clientes estavam procurando na loja, no setor, né? Então, assim, então a gente teve que criar esse modelo, que é um modelo hoje que é mensal. Mensalmente a gente faz essa reunião, faz esse alinhamento. E aí você pode mudar de mês para mês. Posso mudar de mês para mês, né? Então, a vendedora fala, olha, as clientes, calça flare, elas já não estão procurando mais, tá ficando muita calça flare aqui nas araras. Elas estão procurando mais por calças mais skin para poder usar com a bota. E aí a gente vai e muda essa curadoria na área de avaliação. A gente passa a não pegar a flare e passa a pegar a skin. Então, esse modelo a gente teve que implementar lá na loja para que desse certo. E também por observação. Você começa a passar pela área, né, de venda, você começa a ver que determinado estilo de blazer já não é um blazer que as pessoas mais estão procurando, que determinado tipo de blusa, de calça, de acessório, de bota. É muita observação também, né? É muita observação também, né? E tem funcionado super bem, assim. Que bom, porque tá crescendo, de fato. Com certeza vocês estão acertando nessas escolhas. Exatamente. Como é que foi esse aprendizado para você? Demorou muito ou você já abriu a Brechóping confiante que você conhecia o perfil que você queria atender? Então, no início, eu trabalhava com diversas marcas conhecidas e não conhecidas, e eu comecei a perceber que as marcas conhecidas, elas tinham um peso maior, e elas vinham com uma qualidade e uma durabilidade maior também. Então, eu resolvi segmentar e investir somente nesse tipo de produto. Porque era um produto que já era conhecido, eu não precisava ficar trabalhando ali aquela peça, né? A roupa é da Maria Joana. Ninguém sabe quem é Maria Joana, mas se eu falo Maria Filó, as pessoas já valorizam. Então, inicialmente, eu percebi que as roupas que eram roupas de etiquetas, né, de marcas conhecidas, tinham um peso maior, e eu, desde o início, escutei muito as minhas clientes, porque mesmo antes de ter o brechó, eu venho dessa experiência da feira, então eu venho percebendo como que nesses encontros de brechós, o que o pessoal vendia. Eu sempre gostei muito de brechó, então eu sou uma consumidora, então eu posso afirmar sobre isso. E nas nossas lives eu percebo, a gente conversa muito com a cliente, né? Então a gente escuta muito o que o cliente quer. E isso faz com que a gente vá mudando também o estilo conforme a estação, conforme, né, algo igual teve esse momento Barbie aí, então que vocês trouxe... coloriram de rosa Muito, com certeza. Muito. Então, o próprio mercado vai ditando também como tem que ser. Então, a reação tem que ser rápida, né? Tem que ser rápida, porque senão você fica com peças que não vendem, né? Igual, por exemplo, calça cintura baixa.
é uma febre, não, tá um boom na mídia sobre a calça cintura baixa voltou. Mas não voltou na prática, entendeu? Ela voltou na teoria, porque as mulheres que usam calça cintura baixa, na sua grande maioria, são meninas muito magras. Então, a calça cintura baixa não funciona para todo mundo. E as pessoas, mesmo falando que voltou essa tendência, as clientes realmente não interessam. Ainda, né? Ainda, Aí mas... daqui a pouco não consegue comprar outro tipo de calça no CS, aí vai ter que acabar. Exatamente. É cíclico, né? Então, assim, que eu percebi? Eu coloquei muitas peças desse modelo nas araras e atrapalhava a minha venda, porque as pessoas não queriam. Elas queriam a cintura alta e a minha cintura alta guardada. Então, foi aí que eu falei, não, realmente não adianta também estar só na mídia, né, só na moda. Tem que estar também no dia a dia, tem que ter o costume, né? Vai muito acho que também da região que a gente vive. Eu acho que isso também muitos aprendizados, hein, com certeza. O empreendedor tem que aprender com o erro, porque se o erro não servir para isso, ele vai servir para derrotar o empreendedor. Exatamente. Né? Então ele tem que servir para ensinar e você repagina alguma coisa, muda algum processo, uma atitude e vai em frente. Eu quero entender um pouco do perfil do cliente de vocês. Ele é um cliente só de brechó ou ele é um cliente da economia circular? Por exemplo, é aquele que faz assinatura de celular, é aquele que faz assinatura de carro, ele consome, faz reciclagem, por exemplo, das coisas do dia a dia, embalagens, papéis, papelões. Ele é esse consumidor ou ele é um consumidor exclusivamente que se interessa pelo brechó? Então, Inácia, assim, eu ainda não consigo te falar com assertividade quem que é esse consumidor lá do Peça Rara Santo Agostinho. Eu vejo assim, eu tenho clientes que são brechozeiros raízes, e normalmente vão no sábado na loja, que eu falo que é um dia assim que eles adoram, porque é um dia de garimpo. Então ele fica ali o dia inteiro. Mas eu também tenho muitos novos clientes. Pessoas que todos os dias entram na loja e entram e falam assim, eu vim conhecer, e quando entra, se apaixona, fala, gente, isso é um brechó, não acredito. Então, assim, te falar assim, com assertividade, se eles também são sustentáveis em outras áreas, eu não consigo te garantir com exatidão isso. Mas, por exemplo, eu vejo que a moda circular é um modelo transformador, assim, ela transforma as pessoas, né? Ela faz com que as pessoas entendam, assim, perfeitamente aonde elas estão e aonde elas querem chegar. Que talvez, assim, aquele modelo de consumo que a pessoa teve ao longo da vida não é mais sustentável, que ela passa a consumir com preços melhores, peças lindas, incríveis. Então, assim, eu vejo que as pessoas começam a ficar realmente mais conscientes em outros âmbitos da vida dela, assim, sabe? Pode ser um começo por aí, né? Pode ser. Nesse conceito da economia circular. Exatamente. Você percebe isso também? Eu percebo que as pessoas utilizam muito da economia circular inconscientemente. Quando a gente pega um transporte coletivo desses de aplicativo, a gente está usando da economia circular. Porque aquele carro que poderia estar parado na garagem de alguém está sendo usado para um transporte, e aquela pessoa, né, que poderia ter outro carro para usar, agora está usando, compartilhando daquele carro através do aplicativo. Então, eu percebo isso, que nós estamos cada vez mais procurando esse tipo de serviço, inclusive nos celulares, né? Hoje em dia, um celular de última geração pode chegar até uns 15 mil reais, talvez um pouco menos. E eu vejo muitas empresas que fornecem esse tipo. Eu conheço várias pessoas que já fazem esse programa por assinatura, então eles pagam um valor como se fosse uma prestação, mas assim, extremamente reduzidas. E isso é muito interessante porque possibilita as pessoas de adquirirem aqueles objetos de desejo, né? Então, assim, às vezes eu não tenho 15 mil reais para comprar um celular, mas eu posso gastar ali 300 reais por mês com uma assinatura, né? Eu não posso comprar um carro chique para eu chegar em algum lugar, mas eu posso pegar um aplicativo que tem essa opção de executivo para chegar também tão bem quanto, né? Então eu acho que isso existe sim, e a gente acaba reutilizando sempre sem perceber, quando a gente chama um serviço aí terceirizado em casa para arrumar um móvel, né? Recicla um móvel em vez de trocar, exatamente. Né? Então eu venho muito disso, eu vejo muito isso. A minha mãe, ela é artista plástica e ela tem muito essa tendência de reciclagem.
reciclagem, upcycling, que é algo que está super em alta também, e a gente faz muito isso no brechó. Então, a gente não vende somente essas peças. Por exemplo, eu compro muito no atacado também. Fora do meu cliente que vem, eu compro de empresas e que fornecem em grande quantidade. De roupas usadas também. De roupas usadas também. Você Instituições... não tem nada novo lá. Nada É novo. brechó Não, mesmo. eu Só sempre brechó. gosto do usado. Eu lembro que quando eu ia nos eventos que eu fazia de brechó, tinha pessoa com roupa nova querendo me vender. Eu falava, não, eu gosto do usado. Estilo de vida, É é um estilo de negócio. É estilo uma de escolha. vida. As pessoas que começam a comprar em brechó dificilmente vão voltar, se elas vão na loja gastar. Porque a economia é gigantesca. E a minha mãe, ela teve confecção há muitos anos, e aí tem muitas peças que eu acabo comprando que às vezes vem com algum defeito, ou que tem alguma coisinha que a gente não percebe na hora de fazer a curadoria. E aí o que ela faz? Ela, não, calma. Aí ela vai lá e compra um pet, coloca, faz um bordado, faz uma pintura. Então, assim, para Então, você restaura também, eu restauro, digamos, né? upcycling, exatamente. A gente faz toda essa transformação na peça para que a peça tenha um novo formato e seja valorizada de outra forma também. Você citou, Alexandra, a questão da beleza da loja, né? Agora, as lojas de vocês são lojas que parecem lojas de roupas novas. Quando a gente Sim. entra, são lojas muito organizadas, muito bonitas. Tem gente que entra desavisado, sem saber que é um brechó e acha que é uma loja de roupas novas? Muito, muito, Muito comum, muito. Tem gente que entra na loja e acha que é uma galeria de obra de arte. Nossa, achei que era uma galeria. Pelo jeito como você dispõe os objetos, né? E aí vocês explicam, né? Falam, não, seja bem-vindo ao brechó. Brechó. Muitas pessoas perguntam, nossa, é tudo usado? É novo? É porque, acho que tanto eu quanto a Alexandra, que eu já tive a oportunidade de visitar o brechó dela, a gente cuida muito bem das peças, né? Então, por exemplo, lá na loja nós temos uma máquina que ela solta um vaporzinho que ela elimina 99% das bactérias. Então, e além do mais, ela deixa a roupa bem passada. A gente tem todo esse ambiente aconchegante, aonde a cliente chega. As peças, elas têm um cheiro gostoso. Então, tudo isso tem a experiência de estar comprando como se estivesse comprando uma peça nova. A embalagem é toda pensada para que a cliente tenha uma experiência diferente. Você leva, então, o cliente leva embalado a peça? Leva embalado, a gente tem uns saquinhos de TNT, super fofos, onde as peças são colocadas, amarradas bem bonitinha, com um cordãozinho, com uma fitinha, e esses saquinhos, eles são reutilizáveis, e muitas das nossas clientes acabam usando para guardar sapatos em viagens, colocar peças mais finas, então tem todo esse trabalho Achamos também. outra diferença do brechó. Lá, o cliente vai sair com a peça debaixo do braço. Não vai ter sacolinha. Se ele não levar sacolinha, isso faz parte do estilo. Ele não leva embalado. A gente fez essa mudança desde o dia 2 de janeiro, da gente não distribuir mais sacola plástica, porque a gente entendia que não tinha nenhuma conexão com o nosso negócio, né? Como é que eu tô falando sobre sustentabilidade e distribuindo sacola plástica aí pelas ruas? Tudo bem que tem sacolas feitas de fécula de mandioca, por exemplo, que são altamente recicláveis. Olha! Você pode repensar, hein? Ok. Aliás, é uma tecnologia aqui de Minas Gerais, inclusive. Viu? Ai, Nasce, depois quero ver. E isso tá super comum dessas lojas fazerem isso, né? Eu vi que na Zara também agora eles não dão sacolas. Se você quer a sacola, acho que você paga 50 centavos ou 75 centavos por isso. Mas você viu cara feia de cliente quando você tomou essa decisão? Pois é. Mas antes da gente fazer essa mudança, a gente fez um período antes de captar as sacolas que as pessoas tinham em casa. Olha, porque a gente compra a sacola, tem sacolas que são lindas, né? Dependendo da loja, maravilhosas. A gente fica com dó de jogar fora. Eu realmente fico com dó. Eu vou guardando ali em certo armário. Então a gente fez. Eu costumo não aceitar a sacola. Se eu já tô com uma, eu pego da próxima e põe na mesma. Olha pra você ver. Senão a gente leva muita sacola Muita sacola. E aí a gente fez realmente em janeiro, para que em dezembro a gente tivesse essa captação master, que é do Natal. Que todo mundo teria bastante sacola para disponibilizar lá pra gente. E aí a gente passou a não entregar a sacola e a gente fala o script pro cliente. Fala assim, olha, a gente não tá distribuindo a sacola. Você consegue levar as peças? A grande maioria, Inácia, leva as peças tranquilamente na mão.
né? Porque já é a pessoa que está envolvida nesse conceito da economia circular, grande né? maioria. Ela As entende. pessoas que ali, né, se sentem desconfortáveis e que a gente observa que se sentiu desconfortável, a gente oferece. A gente fala assim, olha, a gente tem sacolas aqui que foram doadas pelas clientes, mas que não são da marca da loja. Você se incomoda? Aí a pessoa, não incomoda. Aí a gente vai e coloca. E aí a gente vai e reforça. Então, a próxima vez, você traz a sua sacola, ou então, se você tiver sacola lá para doar pra gente, você traz também. E isso vai acontecendo, é super legal de ver. Aí a pessoa volta com a sacola que a gente emprestou para ela e volta e entrega e fala assim, eu trouxe mais para vocês, viu? Você sabe o que eu acho interessante? Porque vocês são negócios que a gente pode dizer que são negócios novos no mercado, né? Eles foram reformatados nesse modelo que vocês têm e outros têm pouco tempo de mercado. Então, vocês têm que ser educativos com o seu cliente. Mas eu acho que toda empresa tinha que ser pedagógica e educativa com o seu cliente. Porque às vezes o cliente deixa de comprar de você ou compra mal de você porque ele não entendeu muito bem a sua proposta. Então, eu acho que nesse caso, vocês, por serem obrigadas a educar o cliente, porque senão o negócio não vai para frente, vocês fazem isso de uma maneira que é interessante e que funciona, né, para vocês. Só que outras empresas que isso sirva também de exemplo para quem está nos acompanhando aqui, porque para que vocês também possam inspirar outras empresas a explicarem mais os negócios, a intenção do Por que negócio. de não dar a sacola, né? Qual que é a economia nisso tudo aí? Porque além da economia financeira, é óbvio, existe também essa economia sustentável, né? O meio Com ambiente certeza. também está sendo ali poupado Com de alguma certeza. maneira, né? E brechó é um estilo de vida. E as pessoas que adotam esse estilo de vida são conscientes na hora de reutilizar. E com tudo na vida, né? Ela acaba Exatamente. estendendo isso para outras coisas. Se não agora, daqui a pouco ela começa a despertar para outras demandas da vida. Exatamente. E por falar em despertar, eu quero saber agora de gestão. Vocês duas estão muito ligadas ao negócio, à operação, entendem tudo, como funciona. Você tem uma grande vantagem que eu vou descobrir se a sua formação em direito te ajudou nisso ou não. Eu vou começar pela Alexandra, que tem aí os 20 anos de vida corporativa como gestora, ou seja, estava acostumada a desenhar processo, a elaborar processo, a aprimorar processo, a fazer controle por planilha de tudo, né? A fazer planejamento. Exato. É a vida do mundo corporativo, ainda mais em um cargo mais elevado como você tinha. Isso deve ter te ajudado muito, porque a franquia te deu um modelo que você podia executar sem muita dificuldade. Foi assim? Exatamente, assim, eu achei que ia entregar tudo pronto, né? Ah, não veio tudo pronto, não? Me conta aqui. Não vem tudo pronto, né? Assim, realmente, assim, foi um mundo extremamente novo. Obviamente, eu tinha muita facilidade processual, essa questão de gestão de pessoas, o que é um grande desafio, inclusive. Mas eu trabalhava no mundo corporativo e eu tinha os setores que executavam as ações, né? Então, assim, se eu queria fazer a análise dos dados financeiros, eu tinha um setor que eu pedia esses dados financeiros que me enviava e eu fazia uma análise e demonstrava isso para os acionistas e propunha as ações que a gente ia executar. Não, de repente, quem que tem que inserir o dado, né, na DRE sou eu mesma. Mas pelo menos você sabia do processo, você tinha intimidade com o processo, ainda que não tivesse o hábito de fazê-lo, porque a sua função era outra, era mais de liderança mesmo, Exatamente, né, tive que fazer negociação com o banco, né, então assim, sentar de frente para o gerente, fazer negociação de taxa, coisas que no mundo corporativo vinham prontas, né, eu tô vendo só a receita entrando lá e coisas do tipo, então tive que fazer negociação de taxa de cartão de crédito, conversar com o banco, negociar cartão de crédito, né, porque isso foi uma coisa super, assim, que eu acho engraçada, né? Como pessoa física, eu tinha créditos e quando eu me tornei uma pessoa jurídica, o crédito não existe, né? Assim, você tem que batalhar por ele, né? O cartão de crédito não vem com aquele crédito que você tem de pessoa física, né? Ainda mais com um CNPJ novo. Então, ali você tem que conquistar durante um ano. Fazer acontecer como pessoa jurídica, para que as coisas realmente aconteçam, assim. Mas foi um aprendizado aí, cerca de 6 a 9 meses, que eu considero que foi uma imersão, assim, de entender todo o sistema do peça rara, do brechó, para que realmente, assim, eu conseguisse caminhar aí sozinha. Hoje está segura? Hoje eu tô bem segura, eu consigo entender, assim, que eu tenho um certo domínio. Obviamente, não seria nada sem minha equipe é muito maravilhosa.
Que bom. Soube escolher, então. Uma equipe... Tive uma rotatividade altíssima no início, que ainda acontece, a rotatividade acontece, mas eu acho, assim, que todas as pessoas que passaram lá pela loja, elas deixaram importantes aprendizados, elas contribuíram para o resultado do dia, mas eu falo que a equipe atual é a equipe mais maravilhosa que eu podia ter, porque é ela que faz o resultado diário. Eu costumo falar com a minha equipe que a gente abre todo dia a loja com 0 no caixa. O caixa todo dia abre zerado. E ao final do dia, você ver o resultado acontecer graças a todas essas pessoas que estão lá. Com certeza. E a você também. Não vamos desmerecer isso pela persistência, pela idealização, por escolher bem, né? Por ter a coragem de dar a cara a tapa, porque é isso que o empreendedor faz. Certeza. Ele abre um negócio e não tem nenhuma certeza se vai faturar, se vai agradar, se vai atender o cliente naquele momento que o cliente precisa. Então, são muitas as incógnitas no caminho do empreendedor. Você, Rafaela, vem do direito. Você chegou a advogar? Eu sou advogada atuante. Ainda? Ainda. Ah, você faz Sim, dupla jornada. Sou super atuante no direito. E a minha primeira formação é administração de empresas. Ah, isso também te ajudou, Me ajudou bastante. Então, eu já vim de uma experiência também na área administrativa. E foi aí que realmente teve esse pontapé para conseguir conciliar a administração da loja, todo esse empreendedorismo, comércio. Meus pais foram comerciantes durante muitos anos também, então isso me ajudou bastante. E eu pude atuar em todas as áreas da empresa. Eu falo assim que é muito importante a gente saber cada área para a gente saber ensinar também e exigir, como exigir. Então, desde das áreas mais simples, assim, de manuseio, até as áreas mais complexas, eu passei por todas e passo diariamente para que tudo funcione perfeitamente. Na gestão, então, você está no dia a dia também? Como está a Alexandra? Sim, estou no dia a dia, principalmente na parte de curadoria. É uma parte que eu gosto de acompanhar de perto. E a financeira? Também. Também. Financeira, marketing, eu tô assim, fazendo de tudo atualmente. E ainda é advogada. E ainda sou advogada. Como você explica esse mistério? O seu dia tem só 24 ou mais do que 24? É difícil, viu? Porque às vezes eu acordo, assim, 6 horas da manhã e vou dormir 10 horas da noite, eu ainda sem parar um minuto. Dá muito trabalho, porque são muitas áreas que demandam muita atenção, principalmente na área do direito, que é algo... Eu trabalho numa área muito específica, que é a advocacia criminal. Então, eu tenho que estar muito atenta a prazos e atender meus clientes bem. E também na gestão da loja, porque as clientes do brechó, elas querem novidades todos os dias, elas querem, quando eu não consigo aparecer ali para mostrar o que está acontecendo, elas mandam mensagem, senti saudade de você de manhã, por que você não apareceu? Então tem que dar conta de tudo mesmo. Tem que dar conta de tudo, né? Não tem jeito não. Vamos falar um pouquinho, a gente já está caminhando para o encerramento, o que mais te desafia lá no brechó? Qual é a etapa que você fala, nossa, se eu tivesse alguém para fazê-la por mim, eu ia agradecer? Pessoas. Gestão de pessoas? Sem dúvida. Com certeza. Até que você está dentro da rima dos empreendedores, porque aqui na mesa de negócio eu sempre pergunto isso e 9 em 10 falam que é gestão de pessoas. É gestão de pessoas. Independentemente do tamanho da empresa. Independente. Você tem menos de 10 funcionários, mas quem tem 3.000 fala a mesma coisa. Meu esposo tem uma empresa com um funcionário. Pergunta para ele qual que é o maior desafio dele. Gestão de pessoas. Mas o que ao longo do tempo você aprendeu e que te deixa mais segura ou que te faz errar menos em gestão de pessoas? Sem dúvidas é a comunicação. Transparência, comunicação. Ser mais clara? Exatamente. Você tem que sempre estar, assim, e tem uma outra questão, assim, que é a liderança, por exemplo. Né? A pessoa precisa de te ver fazer para fazer igual você, ou então de acordo com o que você espera que ela faça. Né? Não adianta você fazer um desdobramento numa reunião que você tem uma expectativa que as pessoas, toda pessoa que entra na loja, a atendente fale, seja bem-vinda, é a sua primeira vez na loja, vou te explicar como é que a loja é. Se você não fizer isso, se você não passar por uma pessoa na loja que está entrando, que você vê que a pessoa, quando é nova, a pessoa entra na loja assim, ó.
né? Não sabe para onde olha, Não né? sabe para onde olha. E aí você virar para essa pessoa e falar assim, oi, tudo bom? É a primeira vez na loja? Seja muito bem-vinda. Vou te explicar como que a loja funciona. Vou te explicar os setores da loja. Então, assim, a liderança, por exemplo, as pessoas precisam ver você fazendo comunicação, você precisa realmente ter uma agenda de se comunicar com as pessoas. Então, eu tenho uma agenda semanal, eu tenho agenda mensal e eu tenho agendas pontuais de conversar com toda a minha equipe. E transparência. Você tem que contar o plano para as pessoas, né? Deixar Você claro precisa que você saber precisa delas. o que você precisa de curto, médio e longo prazo, aonde você quer chegar, porque aí as pessoas se engajam com o seu propósito, né? Elas enxergam à frente, né? Não ficam assim Exatamente. com aquela surpresa, que será que a Alexandra vai me pedir hoje, né? Exatamente. Ela já tem uma visão ali à frente. As pessoas vão criando fantasmas, né? Se você não comunica, se você não é transparente, as pessoas vão criando fantasmas. Elas começam, por exemplo, eu vou colocar estagiário de moda lá na loja. Elas começam a ver que estão entrando pessoas dentro da minha sala fazendo entrevista. Opa, como assim? O time está completo. Quem que é esse pessoal que está entrando? Alguém vai sair. E as Já pessoas estabelece um começam medo a ali, né? fantasiar aquilo, que alguém vai sair, alguém vai passar. De repente, você vê uma vendedora que tem uma performance ótima, um declínio. Por quê? Porque aí você vai conversar. Não, é porque eu achei que você não estava gostando, achei que você ia me trocar. Então, assim, você precisa ser transparente, Deixar as comunicar. pessoas com segurança, né? Deixar Acho as que esse pessoas com respeito segurança. é muito importante na relação de trabalho, Com né? certeza. E a gente viu durante muito tempo as empresas ousarem muito e abusarem do seu poder de liderança na relação. E o que a gente tem visto de uns anos para cá é que tem que ser dos dois lados. Tanto a empresa decide te demitir, quanto o funcionário decide sair e pedir contas, né? Mesmo às vezes sem ter um emprego em vista. Ele sai porque não gosta do chefe, porque não gosta do que a empresa faz, não está gostando do que está fazendo, às vezes prometeram uma coisa para ele e a dinâmica foi outra. Então eu acho que isso está fazendo as empresas pensarem e repensarem uma forma mais humanizada, mais respeitosa de agir. Que bom que vocês têm esse aprendizado. E você, Rafaela, qual que é o seu maior desafio no dia a dia do brechó? Com certeza, eu vou concordar com a Alexandra. Também. Com certeza. Gestão de pessoas, investir em treinamento, e capacitar essas pessoas, porque muitas pessoas, elas vêm muito crua. E coisas que parecem óbvias para você, Exatamente. que já tem uma estrada, a tendência de achar que é óbvio mesmo e que o outro já tem que saber é grande, né? Exatamente. Tem até um jeitinho assim, às vezes quando alguém vai fazer uma entrevista lá, e eu vou e pego uma arara cheia de shortinho, aí eu vou e falo com a pessoa organizei, eu quero ver como você organiza essa arara. E me conta por que você organizou dessa forma. E cada pessoa tem uma forma de falar, eu organizei por tamanho, achei que ficava visivelmente melhor. A outra falava, eu organizei por estilo, ou então por cor, ou por né, frio, verão. Enfim, só que o jeito que eu gosto que a arara fica organizada, não era nenhum desses jeitos. E eu fiquei observando em mim mesma, eu falei, meu Deus, não. Como assim uma pessoa não consegue organizar uma arara com, sei lá, 50 shortinhos? E aí que eu fui percebendo que realmente é treinamento. A gente tem que, por mais óbvio que pareça, a gente tem que pegar, chamar, explicar, olha, é assim que tem que ser feito. Mas agora eu te faço uma provocação. E se você estiver errada? Não vale a pena também apostar outro jeito de fazer as coisas? Com certeza. Eu acho muito importante a gente ouvir a opinião de outras pessoas. E experimentar, não? Experimentar também. Isso é importante pra gente ver, né, se funciona melhor da outra forma. Lá na loja a gente faz muito isso, nós trocamos as roupas, de repente o shortinho tá nessa arara, quando você vai lá semana que vem já não tá mais, tá em outra arara. Desafia as suas vendedoras, hoje quem vai fazer a vitrine vai ser a fulana. Exatamente. Estabeleça um critério diferente, depois você explica pra gente qual foi o seu critério. Se der certo, vamos aplaudir e vamos repetir. Exatamente. Se der errado, vamos corrigir o quanto antes, né? Exatamente. Eu tinha uma colaboradora que ela fazia uns vídeos e eu achava que não ficavam legais. Aí um dia ela fez um e ela já postou imediatamente, sem passar por filtro. Ver.
foi um dos vídeos que mais teve visualização. Tá vendo? Eu amo isso. Você sabe por quê? Porque a tendência da gente, eu adoro me submeter a esses testes, eu como profissional da área de comunicação. Porque às vezes a gente aprende e tem todo um background, uma expertise que a gente vai fortalecendo cada dia. Exatamente. Aí surge uma situação inesperada que te obriga a fazer tudo diferente, ou você se envolve com outra pessoa que entra no processo e você olha assim, tá fazendo tudo diferente. Aí no final você fala, caramba, deu tudo certo. Exatamente. Então a gente pode mudar mais, né? Pode, com certeza, dentro daquele padrão ali, para que você tenha uma segurança de trabalhar, é importante, mas eu acho super válido. Acho que Experimentar. as pessoas estão ali para acrescentar, como a Alexandra disse mesmo, os colaboradores que passaram, deixaram experiências, deixaram ensinamentos aí, e a gente aprende, é assim que a gente vai aprendendo para adaptar o negócio. Eu acho que tem que saber extrair das pessoas também essas contribuições. Porque tem Com gente certeza. que é tímido, não confia em si, vê você falando toda linda nos vídeos, fala assim, nossa, eu não chego nem perto do que a Rafaela faz, então eu não vou nem tentar gravar um vídeo. Então você pode, pela sua performance, inibir alguém que pode ter um estilo diferente do seu e que vai se comunicar com outro público. Exatamente. Né? Tive essa situação, aí o que eu falo com as minhas, tanto as minhas clientes, que eu tenho várias clientes que são brechoseiras também, que são proprietárias de brechós, falar, eu tento fazer igual, eu não consigo. Eu falo, olha, cada um tem o seu talento. Tenta fazer de outra forma, não precisa ser dessa forma, né? De outra vai tentar te repetir, né? Exatamente, que aí vai ficar diferente e o pessoal vai gostar do mesmo jeito, né? Deixar Cada um a pessoa tem... à vontade. Exatamente. Para a gente encerrar, uma última questão que vai ser uma oportunidade para você que está nos assistindo, tá? Você que tem aí um monte de coisas que estão agarradas na sua gaveta, no seu closet, no seu guarda-roupa, na sua cômoda, e você está querendo se desfazer. Então você tem dia, tem hora, tudo organizadinho para receber as pessoas que vão lá entregar as roupas de consignação no brechó Peça Rara Santo Agostinho. Eu quero saber também, lá no seu brechóping, como é que funciona isso. Começa com você, Alexandra. Como é que é o dia, quem tem, o que leva, Ótimo. Você dá uma orientação antes da pessoa ir? Exato. Hoje eu tenho modelo misto, segunda, terça e quarta é agendado, e quinta e sexta é demanda livre por ordem de chegada, de 11 às 14. Tudo isso a gente divulga no nosso Instagram, né, previamente. E aí tem uma super novidade também que eu vou contar aqui em primeira mão. Conta, adoro novidade. Que a gente vai abrir a segunda loja, Irmão do Santo Agostinho, que vai ser lá no Belvedere. Obrigada. Vai ser Peça Rara Belvedere? Peça Rara Belvedere. Tô super feliz, super animada de voltar e fazer novamente todo o processo que eu fiz para o Santo Agostinho. A sua iniciação, só que agora com outra roupagem, É verdade. E aí também as pessoas também vão ter oportunidade de desapegar também lá no Belvedere com a gente. Excelente. Então, todas as informações para você se tornar uma fornecedora com as peças que você tem em casa. Lembrando que, no caso da Alexandra, tanto pode ser roupa feminina quanto masculina e infantil, que ela recebe isso lá. Ela tem espaço para essa demanda na clientela dela. Combinado? O Instagram, então, peçarara.santoagostinho, é isso? Perfeito. Você entra lá, fica sabendo das informações e pode se tornar essa fornecedora. Uma oportunidade, quem sabe, para você aí também faturar um pouquinho e desocupar espaço nas suas gavetas. E agora a gente vai então entender para que você também possa ser uma fornecedora, no caso não é consignação, é compra, lá do Brechóping da Rafaela, ela vai nos explicar como funciona essa parceria. Então, lá no Brechóping nós atendemos de segunda a sexta, de 1 até as 17 horas, atendimento por ordem de chegada, e no sábado de 9 a meio-dia, nós fazemos a avaliação na hora e a pessoa já recebe o pagamento na hora também. Lá na loja nós compramos apenas roupas, acessórios e sapatos, bolsas, etc., de marcas de shopping. Então pode ser desde Marisa, marcas de departamento, até grandes nomes, desde que sejam comercializadas em shoppings. Recado dado, oportunidade para você. Eu quero agradecer muito, acho que vocês compartilharam bastante do dia a dia de um brechó aqui, com os desafios, com as vantagens. Eu acho que isso vai inspirar não só quem tem brechó, quer montar um brechó, mas também outros empreendedores de outros setores, pelo modo como vocês trabalham. Então eu agradeço muito pela sinceridade, pela disponibilidade. Espero que tenha sido bom para vocês também. Quando a gente fala, a gente até melhora o nosso raciocínio, né? Com certeza, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar trazendo aí informações sobre esse mundo da moda, que é um mundo que tem oportunidade para todo mundo entrar e ser negociante e também
comprador, vendedor. Isso, seja como cliente, né, da moda Exatamente. circular, ou seja como esse empreendedor que vai fornecer um negócio no setor. Tem Com espaço para certeza. todo mundo. Para todo mundo. É ou não é, Alexandra? Exato. Obrigada para todo mundo também que participou ao vivo aí na live. E é isso, assim, a moda circular realmente ela tá aí e ela vai acontecer e vai crescer cada vez mais. E não só na moda, né? Essa história da economia circular, de reutilizar, vai acontecer cada vez mais em outros setores. Então fica também uma oportunidade para você aí que está querendo descobrir um mote para o seu negócio, para você começar a empreender, ok? Muito obrigada pela sua atenção e audiência. Não se esqueça que ao longo da semana a gente vai postar os melhores trechos desse podcast nas nossas redes sociais. Siga acompanhando, compartilhe com seus amigos e dá aquele start para quem está querendo empreender ou precisando aprender a empreender melhor, combinado? Muito obrigado pela sua atenção. JP, nosso diretor aqui, muito obrigada pela direção desse nosso podcast. Então, para você, muito obrigada. A gente se encontra aqui no Estúdio 09, na próxima transmissão, tá bom? Muito obrigada e até lá.